Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Shema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Shema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua Rádio Shema, todos os dias, eu com você, seu amigo, irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando uma palavra sobre missões, evangelismo e discipulado. Nós estamos falando sobre a importância de um missionário no campo, sobre a sua vida no campo missionário, os seus conflitos, as suas crises emocionais, os seus conflitos culturais, conflitos sociais, a questão física e também espiritual, financeira, toda essa realidade do missionário no campo, como é a vida de um missionário no campo, como eu iniciei essa série falando sobre a importância de uma igreja que ora pelo missionário, não orar apenas quando ele for ser enviado, então nos cultos de missões que lembra daquele missionário, mas diariamente, constantemente, é a oração, a intercessão de uma igreja que mantém um missionário no campo. As finanças é preciso, é primordial, mas o que mantém mesmo o missionário no campo é uma igreja que ora e intercede diariamente e constantemente por aquele missionário, pela sua família, por aquela equipe, pelos projetos, seja implantação de igreja ou outros projetos. Então, nós estamos falando sobre a importância do missionário no campo e como é a sua vida no campo missionário. Eu compartilhei para vocês algumas experiências que eu tive na questão da minha saúde no ano de 2013, quando eu estive na região sul do Ceará, no Cariri, implantando igreja, onde ali infelizmente adquiri uma enfermidade, que até hoje eu tenho sequelas, mas graças à oração da igreja, graças a uma igreja que orava por mim, eu consegui me manter ali com a equipe até o final do projeto da implantação de uma igreja. Falei também sobre experiências sobrenaturais, financeiras, que Deus me fez ali em Recife. Se eu tivesse muito tempo, eu tinha muitas coisas para contar para vocês. Mas eu quero continuar falando sobre a vida do missionário no campo. O missionário no campo ele precisa de muitos entendimentos em Deus. Mas uma das primeiras coisas que ele precisa saber é a palavra que ele está assegurado para estar em missões. Eu me lembro que quando eu comecei a ouvir Deus para estar no campo missionário de maneira integral, Deus me deu uma palavra sobre aquele texto bem conhecido, lá onde Pedro está ali juntamente com os discípulos, e Jesus vem sobre o mar, e ali eles ficam apavorados, com medo, achando que é um fantasma, quando Jesus se identifica, e Pedro ousadamente faz aquilo: pois deixa eu ir até aí, onde o Senhor está, sobre as águas. Porque Jesus vinha caminhando sobre as águas, no meio de um mar, né, em alto mar. E ali naquela região não era aquelas ondas do Oceano Atlântico, e ali era na região de Galileia, mas era alto mar, estava ali. Então Jesus vinha caminhando ali sobre, então para eles foi apavorante aquela situação. Então Pedro se assegurou sobre aquela palavra que Jesus falou: então venha. Jesus mandou Pedro sair do barco e andar sobre as águas e ir até ele. Então foi necessário uma palavra de Jesus para que Pedro andasse sobre o sobrenatural. Ele andou não sobre as águas, ele andou sobre uma palavra de Jesus, uma palavra de Deus na vida dele, para que o sobrenatural ele pudesse desfrutar. Nós conhecemos bem a história. Pedro afundou, olhou para o lado, ficou com medo, né, pediu socorro a Jesus, mas ele ousadamente ele confiou na palavra e saiu sobre aquela palavra e passou a viver o sobrenatural, que foi andar sobre aquelas águas. Isso não é uma regra, né? Eu costumo falar isso não é uma doutrina, não pode generalizar, mas Deus me deu uma palavra dessa também. Deus mandou eu vir sobre as águas, caminhar sobre as águas, ou seja, mergulhar numa situação onde na minha possibilidade não tinha condição, né? Eu não poderia estar em missões por questão de família, eu cuidava dos meus pais, questão financeira, de maneira integral. Mas sobre uma palavra que Jesus me deu, uma palavra que Deus me deu, eu passei a caminhar sobre ela. Confesso que por muitas vezes
eu me deparei como Pedro ali já no meio do caminho. Olhei para o lado, dei para o outro, vi as tempestades, mas não cheguei a afundar, graças a Deus. Mas por muitas vezes eu me apavorei também. Mas até hoje, há mais de maneira integral em missões, há mais de 10 anos, 13 anos, eu caminho sobre uma palavra que Jesus me deu. Então, toda vez que eu me lembro, que eu vejo os conflitos que eu passo, seja hoje conflito financeiro, familiar, né, recursos físicos, questão de saúde, então eu me lembro da palavra que Deus me deu. Então, essa palavra eu venho caminhando sobre ela. É uma palavra de sobrenatural, onde Deus nos manda, quando Jesus nos orienta, nós não vamos viver algo normal, não vamos viver algo apenas físico, algo lógico, vamos viver literalmente por fé. Entretanto, que Pedro iniciou ali com uma pequena fé, mas aquela pequena fé não foi crescente, que a ponto de Jesus falar para ele, homem de pouca fé, né? Jesus deu essa expressão. Mas hoje, eu como missionário, eu me lembro da palavra que Deus me deu para quando eu vim para o campo missionário de maneira integral. Então hoje eu caminho sobre essa palavra. Como eu falei e repito, às vezes me deparo como Pedro, olho para o lado, vejo a sombra, a tempestade, vejo os ventos fortes, o balanço das águas, mas Jesus sempre tem segurado a minha mão, não tem deixado eu afundar. Amém? Então o missionário precisa saber de onde ele veio, de qual palavra está caminhando. Se ele está em missões apenas pela boa intenção, se ele está em missões apenas porque a igreja o enviou, se ele está em missões apenas porque ele gosta de falar de Jesus, isso é uma motivação legal? Mas isso não vai fazer ele assegurar até o fim, porque ele vai afundar. Ele precisa de uma palavra de Deus, um direcionamento de Deus, uma autorização de Deus para estar naquele lugar, para estar andando. Porque quando tem a autorização do Senhor Jesus, a autorização de Deus sobre qualquer situação, aquilo que é sobrenatural passa a ser natural para ele. Então o missionário precisa caminhar sobre uma palavra. Eu tenho muitas palavras direcionadas dentro daquela palavra que Deus me deu. Caminhar sobre as águas, viver o impossível. Mas eu tenho outras palavras que Deus vai me dando para cada desafio. Hoje, como missionário, eu estou num desafio de família. Trazer a minha família para dentro do campo missionário, aprender a viver com fé. A minha esposa e os meus filhos. É um desafio, mas a palavra que Deus me deu também se estendeu sobre a minha família. Então, o missionário em campo, ele precisa saber que está sobre uma palavra. Se ele não tem uma palavra de Deus para estar ali, ele precisa voltar para o Senhor e rever o que está fazendo. Amém? Pois a gente vai estar falando mais sobre a vida de um missionário, como é ele no campo, os conflitos, o que ele pensa e aquilo que Deus o orienta. Graça e paz, até amanhã. Fique conosco aqui na sua Rádio Shema. Todos os dias nós estamos aqui na nossa programação, com muitos louvores lindos, abençoados, palavra direcionada do coração de Deus para a sua vida. E esse, os momentos missionários com vocês. Graça e paz, até amanhã.